Bem, eu já estou aqui com a matéria no ponto, onde aconteceu o debate sobre o papel da primeira-dama. Mas antes de dar o play, vamos aqui ouvir uma coisinha e vocês mesmo podem tirar as suas conclusões. Olha aqui, direto do Instagram da Sâmia Bonfim. Bom, quando nós lemos nos livros de história a respeito dos horrores da Alemanha nazista, nós nos perguntamos como é que ninguém pôde deter os horrores daquele momento. Como é que o mundo assistia sem reação ao extermínio de um povo. Portanto, não é exagero quando o presidente Lula comparou o massacre que hoje acontece na Palestina com o Holocausto, porque é preciso dar um nome correto para as coisas, até para que o mundo entenda o que está acontecendo. A declaração do presidente Lula, ao contrário do que alguns afirmam aqui nessa comissão, gerou uma reação importantíssima em nível internacional, porque gerou o despertar de uma série de nações que estavam em silêncio diante do massacre. E aumentou a pressão internacional, estimulou aqueles que se sensibilizam com a situação do povo palestino a fazer manifestações, exigências e protestos. Só se for nações, países de esquerda, não é verdade, dona Bonfim? A operação Voltando em Paz foi muito importante, porque o Brasil, de fato, é um berço de acolhimento para uma série de refugiados ao longo da história e esse papel deve seguir. Mas eu quero, ministro, aqui reforçar o pedido do movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, que é algo que vem sendo adotado por outros países, como hoje acontece na Colômbia, para que o Brasil rompa relações diplomáticas e comerciais com o Estado assassino de Israel. Bom, é só até aqui, porque me parece que realmente ela não sabe, não conhece a história do povo de Israel e do Hamas, desse grupo terrorista. Porque quando aconteceu esse fato aí, que foi, parece que ano passado, essa turminha da esquerda, defendiam o Hamas, chamando o povo de Israel de assassinos, genocidas. Agora, ninguém se levantou ou soltou uma nota, esse povo da esquerda, em solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, porque o Hamas, esse grupo terrorista, entrou lá e saiu disparando, matando o povo que estava se divertindo numa festa rave. Isso eles não falam, mas preferem defender terrorista. Bem, vamos à matéria, porque... e sobre o papel da primeira-dama no governo, depois de muitas gafes da esbanja e de falas fora de hora e inoportunas, o papel dela é de ficar calada. Agora, entrando no nosso tema, que passa por essa discussão do machismo também. Deputada Caroline, a AGU fez lá a instrução normativa, a regra, até a pedido da Casa Civil, do próprio governo Lula, para ficar mais claro, colocar a baliza de que é a função, qual que é o papel que a primeira-dama pode exercer. E aí, nessa colocação da AGU, nessa instrução normativa da AGU, ela falou que a função da primeira-dama deve ser muito escorada nos princípios da administração pública, que são de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né, dos atos e eficiência. A senhora acha que isso está sendo cumprido, esses princípios estão sendo levados em consideração? Olha, eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. Ela foi inoportuna na viagem da China, muitos membros da comitiva falaram que não era o momento de falas e ela criou esse momento para falar sobre um tema que é extremamente delicado, que é a regulamentação das redes sociais. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não o papel de primeira-dama, que pode ser exercido de outra forma, como trabalhos voluntários, esse papel simbólico, ela tem que se candidatar, se eleger e aí sim adquirir direitos políticos de representatividade.
Agora, o que a gente vê é que a Janja tem muitos papéis inadequados. Então, por exemplo, ela se porta de uma forma inadequada, ela gasta o dinheiro público excessivamente em viagens internacionais. Eu mesma já fiz requerimentos de informação na viagem de Roma, na viagem de Paris, porque ela tem uma espécie de gabinete paralelo, ela nem é autoridade pública e ela tem 12 assessores, um gabinete com gastos, viagens internacionais milionárias, hotéis de luxo, é um esbanjar do dinheiro público e não quer se submeter à transparência, porque eles não prestam informações do que ela está usando de recurso público. E eu entendo que sim, deve ter transparência, moralidade e, sobretudo, ela entender que muitas vezes ela dá opinião como se ela fosse o próprio presidente da República e ela tem que entender o lugar dela. Ou seja, quer fazer esse papel, se candidate, se eleja para ir ter essa legitimidade. Deputada? Eu acho que a gente está historicamente acostumado a ver as mulheres, mesmo as primeiras damas, num espaço ou de subordinação ou de um elemento quase que decorativo. Então, qual é o papel que a primeira-dama costumava ter até algum tempo atrás? De trabalhos públicos, organização de festas, trabalhos de assistência. Acho que a gente está pouco acostumado a ver as mulheres, sejam elas na política ou fora delas, se colocando, opinando, contribuindo. E eu não tenho dúvida que esse é o primeiro estranhamento que se tem com a figura da Janja. Porque, diferentemente do que se comportou Michele Bolsonaro, por exemplo, ao longo do governo, do antigo governo, ou mesmo da Marcela Temer, que inclusive foi retratada certa vez como bela recatada do lar, a Janja não se coloca nessa posição. E eu acho que aqui é menos uma discussão do que ela opinou ou não, porque eu acho que podem ter diferentes interpretações, alguém pode concordar, discordar. Mas, sem dúvida, a abordagem que se faz sobre a Janja, ela é mais indisposta, é mais ríspida pelo fato dela se colocar, dela não aceitar uma condição de primeira-dama meramente decorativa. Eu acredito que essa definição feita pela AGU, ela é importante porque pode tirar também, dirimir qualquer tipo de dúvida de se ela estaria extrapolando a função dela ou não, o que compete a ela fazer ou não. Agora, cabe, dentro daquilo que foi redigido, que se tenha ali, que não se extrapole aquilo que está sendo explicitado pelo próprio governo. Mas eu acho que a Sâmia não entendeu o tema do debate. Desconsiderá-la pelo fato dela ser uma primeira-dama, ou seja, não pode emitir opinião política, eu não coaduno com essa visão, porque eu acho que as mulheres aprenderam e cada vez mais têm vontade de opinar sobre os assuntos. Inevitavelmente, ela acaba contribuindo para as opiniões do presidente Lula. Bom, eles são um casal, devem debater política o tempo inteiro. Ela, como uma militante do PT, deve debater política o tempo inteiro. Eu acho que isso é natural. Gente, eu quero contrapor isso aqui, porque esse papel que eu tenho em mãos é justamente essa instrução normativa da AGU. Foi preciso que a Advocacia Geral da União emitisse uma instrução normativa número 94, agora de abril, justamente para delimitar o papel da primeira-dama, porque realmente está havendo crítica dentro do próprio governo. É ministro se queixando, é pessoas da comitiva se queixando, são excessos que ela está cometendo, com certeza. E aqui eu vou dar outros exemplos, outros números e comparar com outras primeiras-damas. Então, o AGU teve que falar aqui que o papel dela é representativo simbólico, que ela não pode, não autoriza compromissos formais oficiais, ou seja, ela não tem representação política. Se ela quer esses direitos, ela tem que passar pelo escrutínio público, que eu, deputada Sâmia, passou, e que qualquer pessoa que quer exercer um papel político deve exercer. E aqui eu vou colocar um pouco, então acompanhem essa normativa para vocês terem noção. E eu vou colocar aqui dados oficiais. Se você, por exemplo, for pegar o programa que ela lançou, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu quero que vocês digam os números de pessoas atendidas, quantos milhões arrecadados, quantos milhões de pessoas atendidas e comparar com o trabalho que a Michele Bolsonaro fez, por exemplo. A Michele Bolsonaro fez o programa Pátria Voluntária. Eu tenho aqui o programa Pátria Voluntária. São 300 folhas de prestação de contas. Foram 4 milhões de pessoas atendidas, 10 milhões de reais de dinheiro privado destinados a pessoas carentes, mais de 20 mil toneladas de alimentos destinados, ou seja, e distribuídos. Então, eu queria saber o que a Janja tem feito, além de utilizar esse programa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza como justificativa para fazer viagens internacionais com uma equipe gigante,
com um gabinete paralelo, que isso nem tem previsão legal, isso fere a moralidade, isso fere os princípios da administração pública, para ficar em hotel de luxo fazendo gastança. E vou dar um exemplo. Pega o Palácio da Alvorada. Quando você fala em Palácio da Alvorada, Michele Bolsonaro, o que me faz lembrar? Ela fazia eventos para receber crianças carentes, para receber mulheres, mães solos de pessoas portadoras de deficiência. E fazia eventos para aqueles que mais precisam, para os invisíveis. E agora, quando você pega Janja Alvorada, que notícias que você tem? É querendo colocar com reformas imóveis de luxo. Já se gastou, gente, no Palácio da Alvorada, 26 milhões de reais. Isso, inclusive, fere a lei de licitações. Se você pegar o artigo 20 da lei de licitações, diz lá que é proibido gastar o dinheiro público com itens de luxo. O que o Lula fez para atender os caprichos da Janja, com todo respeito? Sou mulher e tenho local de fala para falar. Ele criou uma instrução normativa para regulamentar o artigo 20 que proíbe itens de luxo para o erário público, para que ela pudesse gastar 26 milhões. E aí você pega e você vê, o tapete de 114 mil reais, 42 mil reais para uma cama, são 200 mil em cortinas. Aí você vai ver, por exemplo, você poderia, Samia, você que é no movimento pela moradia dos pobres, pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Se você converter em casas populares, a 75 mil reais, você consegue mais de 300 moradias. Se você pegar a realidade dos pobres que eles dizem representar, 90% da população brasileira, são 40 milhões de pessoas, não têm casa própria. Então, que exemplo é esse que o pai dos pobres e sua esposa estão dando para aqueles que mais precisam? É justamente o contrário, é a hipocrisia. Por isso que eu estou aqui, para justamente criticar esse tipo de postura que não condiz com uma primeira-dama que deve servir de exemplo. Eu vou passar a palavra para a senhora comentar isso, deputada Samia, mas queria só pegar um ponto que a deputada falou que eu acho bastante relevante, que é entender o papel atual da primeira-dama, porque não existe uma dose de machismo na avaliação da senhora, ou até um olhar mais antigo do que se espera de uma mulher do lado de um presidente da República. Ela não deve falar sobre a política, ela não deve agir dessa maneira. Talvez não exista aí uma dose, talvez de uma visão ultrapassada sobre o que é a função de uma mulher? Não, porque eu poderia pegar, por exemplo, os nossos maridos. No caso, o marido da Samia é a deputado federal. Eu poderia, em vez de eu usar a tribuna, chamar meu marido para usar a tribuna no meu lugar. Chamar meu marido para atender no meu gabinete. Isso é ilegal, isso não tem previsão legal. A pessoa precisa saber as regras de etiqueta, regras de sociedade, regras de civilidade. Quem elegeu a pessoa para exercer o papel elegeu o presidente, não elegeu a primeira-dama. Se ela quer ter esses direitos, ela pode ter. Está aberto, está livre para todos. Mas ela tem que passar pelo sistema normal que qualquer um de nós passou. Aliás, eu até faço convite para Janja. Janja, se candidate. Você tem plenas condições de se eleger e assim poder exercer esse papel. Mas está ficando feio. Tem gente dentro do próprio governo reclamando. Ela interfere na reunião com ministros. Ela quer mandar mais que o Lula. Isso é vergonhoso. Ela não foi eleita para isso. Ela tem que saber o papel dela. E isso não se trata de machismo, isso se trata de saber o seu papel. As regras são claras. A AGU precisou editar uma medida para colocar limite, porque realmente a coisa saiu do controle. Quero ouvir a senhora, então, sobre isso, sobre os dados que ela apresenta de gastos e também colocar essa questão do machismo, porque muita gente interpreta que no caso em tela, no caso concreto da viagem para a China, não seria um episódio de machismo, seria um episódio de o que ela falou, se ajuda ou não o Brasil naquele momento, não é o fato dela falar. Então, essa discussão sobre se escorar num eventual machismo, mas com a realidade de não ter o cargo político para falar, como é que a senhora enxerga? Bom, primeiro que eu discordo de que a primeira-dama ou esposas de presidentes ou de políticos devam se conter a um papel que é meramente decorativo. Eu não acredito que a AGU tenha feito essa normatização para reprimir a Janja. Pelo contrário, é justamente para evitar que se tenha questionamentos sobre o que se pode e o que não se pode fazer, que é o que a oposição faz de forma constante. E eu vejo uma contradição forte nesse questionamento à Janja, porque é tão evidente que hoje, por exemplo, o PL do Jair Bolsonaro busca catapultar a figura da Michele, muito provavelmente como um novo nome presidenciável. A gente sabe que essa discussão vem sendo feita. Então, sim, acreditam no ativo político e na capacidade que uma mulher pode ter socialmente. Deixa eu dar uma pausa aqui para explicar um pouquinho para a Samia. Será que ela é burrinha ou se faz de burrinha, hein?
Porque imagina eu tenho um pai que é político, é deputado federal e vai participar de uma sessão. Aí eu vou junto com o meu pai e fico lá sentadinho de boa. Mas na hora da fala do meu pai, que é político, e eu não, aí eu peço a palavra e falo, pai, chega um pouquinho do lado que eu vou falar. Eu posso falar? Não, não posso falar. É isso que ela não entende, ninguém está impedindo da Janja falar. Entendeu? Agora ela está trazendo para o âmbito nacional, já que a mulher não pode ter um papel apenas de biscuit, como disse a Janja. A mulher tem que se pôr, tem que se falar. Essa não é questão. Será que ela não está entendendo o tema do debate? É o papel da primeira-dama. O que Janja tem falado, os absurdos, as gafes. Não seria ela, muito possivelmente, uma nova candidata se ela não tivesse tido o papel de destaque que teve junto com o Bolsonaro. Então é absolutamente contraditório, ou seja, a Janja não pode participar politicamente. Mas por que raios a Michele Bolsonaro poderia? E eu queria lembrar a deputada que citou algumas manchetes, mas tiveram manchetes importantíssimas sobre a Michele Bolsonaro que a deputada se esqueceu. Por exemplo, quando ela foi identificada como quem recebia os cheques da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou então, quando o Mauro Cid sacava dinheiro na boca do caixa para pagar o cartão, os gastos esbanjados da senhora Michele Bolsonaro. Ou mesmo quando ela se silenciou, porque poderia ter feito uma reprimenda pública às declarações do Bolsonaro, quando ele criticou, chamou a esposa do ex-presidente da França, Macron, de feia, ou quando ele tratou das meninas venezuelanas aqui em Brasília como se fosse, pintou um clima. Assisti uma entrevista da Janja esses dias que disse, quando meu marido faz declarações machistas, debato com ele. Ela se diferenciou e cobrou ele publicamente. A Michele, muito pelo contrário, se colocou na posição de bela recatada do lar, nunca se diferenciou do Bolsonaro e, ao contrário, reforça o machismo. Então, existe uma contradição. O problema talvez seja que os bolsonaristas não aceitem que as mulheres não são mais submissas, que se querem se colocar na política. E aí dizem, bom, que se candidate. Estimulam muito que as mulheres sejam candidatas, mas é fundamental respeitar as regras que garantem mais possibilidade para as mulheres serem candidatas. Porque na primeira oportunidade, votam um projeto que anistia os partidos políticos, por exemplo, que não cumpriram com a cota de tempo de TV e de financiamento de candidaturas femininas. Fraudam, colocam candidatas laranjas. Bom, vá lá, a mulher se candidate, mas na hora que é para garantir as condições reais de disputa, de fato, não vão até as últimas consequências. Então, é um discurso contraditório e também um discurso oportunista. Mas as mulheres aprenderam a se colocar e, apesar disso, estão indo além, estão galgando seus espaços e cobrando, inclusive, uma fiscalização para que essas leis possam ser, de fato, garantidas para a nossa participação política. Realmente, quando a esquerda não tem mais argumento dentro de um tema, começam a atacar. Agora, as mulheres, gente, está se falando da primeira-dama, do papel dela como a primeira-dama do presidente da República. Será que realmente ela é burrinha? A senhora citou a sua trajetória, né, para até contrapor a ideia de que há machismo, mas no caso de Michele Bolsonaro, o que a credenciaria para disputar uma eleição, além do fato de que o entorno do próprio ex-presidente diz que ela suaviza a imagem dele por ser mulher? Olha, eu acho que o que credencia Michele Bolsonaro é a postura dela como mulher. Primeiro, que ela sabia o local dela como primeira-dama, como outras primeiras damas. E aqui quero falar até da própria ex-mulher do presidente Lula. Ela tinha um papel, uma postura também mais reservada, mais discreta e também fazia trabalhos voluntários, como outras primeiras damas que a gente viu ao longo da história. Então, a Michele, a partir do momento que ela assume um programa de voluntariado, o maior programa de voluntariado do Brasil, consegue ajudar 4 milhões de pessoas, consegue arrecadar mais de 10 milhões de reais
dê recursos privados para fazer essas políticas públicas voluntárias, no caso. Ela faz uma grande mobilização e se destaca por esse trabalho, inclusive das pessoas com doenças raras, com deficiência, e isso, ela é vista hoje como um modelo e como um exemplo nessa luta para dar visibilidade a pessoas que antes não eram respeitadas e valorizadas. Então, acho que isso a credenciou. Foi o seu gesto, foi a sua postura, enfim, tanto que as pesquisas estão aí demonstrando. E eu acredito que é um resultado que ela mesma construiu na sua trajetória e hoje é presidente do partido do PL Mulher e tem um movimento gigante de milhares de mulheres que estão se engajando voluntariamente na política. Queria pegar um exemplo com a senhora, deputada Sâmia, do Chile, da namorada, então namorada em 2022, do presidente chileno, o Boric, porque quando ela assume, ela é uma cientista social, quando ela assume essa função de primeira-dama, né, se é que a gente pode falar assim, mas quando ele assume a presidência, ela vem como a companheira dele, ela foi muito criticada no início, porque se teria ali uma estrutura, como tem no Brasil, como tem em outros lugares, para atender essa função de primeira-dama. E as feministas do Chile acharam um absurdo aquilo. Mas como assim? Você não tem a sua carreira? Como é que vai assumir uma estrutura dessa? E ela veio a público depois dizer que abria mão dessa função. Que ela disse que achava que não pode haver cargos no Estado que tenham a ver com parentesco do presidente ou de ninguém. Temos que criar uma instância que seja transparente, com base no mérito e nas carreiras de serviço público. Como quem diz, as pessoas que estudaram para isso são mais bem treinadas do que eu para tratar desses assuntos. E ela falava que as instituições devem ser revisadas e atualizadas com o tempo. Me pareceu uma noção moderna do que é essa função. Qual que é a sua avaliação sobre esse episódio chileno, que pode explicar algo ou ensinar algo para a gente? Acho que é uma visão moderna e atualizada de qual é o papel da mulher na política, em última instância. Porque a gente hoje aqui está debatendo, sobretudo, o tema da primeira-dama, mas o mais importante é debater de que forma as mulheres podem ter mais condições de estar nos espaços de poder, de que forma os partidos políticos podem se responsabilizar mais para que as mulheres cheguem em espaços de liderança. Depois que elas cheguem nesses espaços, de que modo que elas vão poder, de fato, exercer o seu papel na totalidade, sem sofrerem com violência política de gênero, demonstrando a sua capacidade, construindo a sua carreira política, inclusive para serem candidatas à presidência, a partir da capacidade política que ela tem. A deputada mencionou que, na visão dela, a Michele Bolsonaro seria uma boa candidata pelo trabalho de voluntariado. Não menosprezando o trabalho de voluntariado, que tem o seu papel, acho que tem a sua relevância, sobretudo na sociedade brasileira. Mas, evidentemente, não é isso que gabarita uma pessoa para ser uma candidata à presidência da República. São as opiniões, são as suas ações, é a forma como ela construiu a sua trajetória política, de que modo ela se comporta sobre o tema da economia, da educação, da política, do meio ambiente. Não o fato dela ser esposa ou ex-esposa de alguém, ou ela ser diretamente de confiança do Bolsonaro, que muito provavelmente confia em poucas outras pessoas para que possam disputar esse espólio depois que ele se tornou inelegível por ter cometido crimes contra o país. Então, eu acho que essa é a visão que a gente precisa se pautar para, de fato, que o Brasil avance, né? Sobre o papel das mulheres na política, ou seja, construírem a sua própria trajetória, serem respeitadas pelo que elas são depois que elas galgam esses espaços de poder e poder saber quais são as opiniões das mulheres. Elas não são um apêndice dos homens, ainda que algumas se contentem com esse espaço. A senhora, em 2024, deputada Sâmia, questionou o fato do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter feito uma homenagem a Michele Bolsonaro e usou o Teatro Municipal para fazer essa homenagem. Recentemente, a Janja também recebeu uma homenagem por mérito na área da cultura, aqui em Brasília. Quais as diferenças nos dois casos? Michele Bolsonaro não me parece ser uma mulher que merece ser homenageada pela cidade de São Paulo, pelo trabalho que ela fez com relação ao país. Eu lhe pergunto, qual a relevância da Michele Bolsonaro para a cidade de São Paulo? Ela não é de lá. Ela não se compromete com os direitos da população e, claramente, aquilo se tratava de um palanque, uma forma dele se aproximar do público,
do eleitorado bolsonarista, e ali havia uma crítica também sobre a utilização de um espaço público pelo prefeito da cidade para homenagear alguém num tipo de atividade que não era propícia para um espaço como o Teatro Municipal, que a própria legislação da cidade e do teatro não autoriza o espaço para esse tipo de atividade. Pois então eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas. Só faltou ela dizer que a Janja mereceu essa homenagem. Ela estava qualificada para tal. Onde consta todo o trabalho voluntariado para as 4 milhões de pessoas atendidas e mais aqui, só no estado de São Paulo, com o Pátria Voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michelle Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda. E vou já entregar para a Sami esse relatório, deputada Sami. Se quiser até sugerir para a Janja dar uma olhada, eu acho que pode... é uma sugestão até para dar uma olhada, para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. Porque eu vou dizer para vocês, o que eu falei aqui não é nenhuma defesa a Michelle Bolsonaro, são dados de pesquisas, fatos reais que estão surgindo nas pesquisas de opinião popular. Não é uma opinião da Caroline. O fato é que institutos de pesquisa hoje, uma vez caso que o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, mas uma vez continuada a inelegibilidade dele até o último momento, espontaneamente ela tem surgido como um nome. E aí a deputada Sema desqualificou ela por causa da formação, porque não tem entendimento em várias áreas, porque qual é a formação dela, etc. Mas o próprio Lula é um líder carismático da esquerda que também é exaltado pela população. E a Michelle tem esse carisma e ela está sendo exaltada e está despontando nas pesquisas. Então o que eu falei aqui com relação a Michelle Bolsonaro não é nem a minha opinião pessoal, acho que ela é gabaritada assim, conheço ela, é um ser humano ímpar, espetacular, tem plenas condições de fazer uma equipe técnica como o Bolsonaro fez para botar o país nos trilhos, mas independente da minha opinião pessoal, as pesquisas estão apontando ela como favorita. Então é muito importante a gente falar que a opinião do povo está aí e foram dados esses que eu trouxe. Bem, depois dessa lavada, eu acho que a Sâmia Bonfim não vai mais querer participar de debate algum com a deputada Carol. Mas aí, na sua opinião, quem se manteve ali na sua fala dentro do tema proposto pelo programa? Coloca nos comentários. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.